É Natal. Todas as vezes que nós ouvimos essa palavra, muitas coisas vêm à nossa memória. Mas precisamos voltar um pouco no tempo, na história, para entender exatamente o que Deus pensou sobre isto. Em momento algum a palavra nos fala para celebrar Natal, comemorar o Natal. Mas algo a gente aprende na Bíblia, diz que os anjos adoraram, os pastores celebravam. E nós percebemos as miríades celestiais adorando e glorificando aquele menino que havia nascido. Os homens magos, os cientistas da época, se voltam para aquele lugar, para ali adorar o Senhor. O profeta Isaías nos fala de algumas coisas muito interessantes. No capítulo 9, os primeiros versículos, ele diz que a terra que estava como que esquecida, aquela terra que fora abandonada, a esta terra foi revelada a graça de Deus, o amor de Deus. De uma forma muito específica, a Bíblia diz que uma terra que era desprezada ou desprezível. E no versículo 2 do capítulo 9 de Isaías, ele diz alguma palavra dizendo assim: o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que estavam detidos na região da sombra da morte, a luz raiou. Eu gosto muito dessa tradução, dessa expressão. Uma outra tradução diz: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Que coisa interessante nós pensarmos e entendermos o que significa esta resplandeceu-lhes a luz, mas antes disso é entender que o povo que jazia em trevas. Muitas vezes nós usamos expressões como isto jaz no esquecimento. Quando visitamos o túmulo de alguém, é tão comum perceber: aqui jaz fulano. E quando nós olhamos para isso, nós logo somos levados a pensar de uma forma clara e muito específica o que isso significa para nós. Nos fala de algo que está deitado, de alguma coisa que está morta, de alguma coisa que está prostrado. Deus olha para este povo, Deus olha para esta gente que está deitado, prostrado, morto. E o texto sagrado diz: a este povo resplandeceu-lhes a luz, ou a luz raiou. Duas palavras definem a existência humana, a existência de toda a criação, a existência de todas as coisas. A primeira dela, trevas. Como a treva ou as trevas estavam presentes. E o texto diz que a este povo que estava em trevas, resplandeceu-lhes a luz. A este povo que estava adormecido, a este povo que jazia na morte, este povo que estava prostrado, a este povo resplandeceu-lhes a luz. A segunda palavra é luz. Todas as vezes que nós ouvimos a expressão trevas, a ciência diz que ela é a ausência de luz. Então nós percebemos de uma forma tão clara que a ausência de Deus ou a falta de Deus, ela traz e gera treva profunda. Isso está tão claro para nós na palavra. No livro de Gênesis, quando Deus está criando todas as coisas, no primeiro capítulo, o Senhor disse assim: haja luz. Havia trevas sobre a face do abismo, diz a palavra. E Deus então, com a sua palavra criadora, diz: haja luz. No versículo 4 deste mesmo capítulo 1 diz: e viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e as trevas. Deus faz uma separação tanto no cosmos, entre luz e trevas, como no coração do homem, um coração que está sob a luz e aquele coração que está em treva. Mas é a este coração, a esta vida, que Deus em Cristo Jesus resplandeceu a luz de Cristo. Não há Natal sem Cristo.
Não há vida fora de Cristo. Toda celebração natalina, todos os festejos que fazemos ou possamos fazer, sem a pessoa de Cristo, ele é apenas celebração vazia. Só há Natal quando Cristo está presente. Só há Natal quando Cristo, de fato, dissipa as trevas ou a treva do coração e da vida de um homem. Isto é, de fato, um verdadeiro Natal. Saí cedo de casa, fui morar com meu atual marido. Com 19 anos eu tive o Luan. Nasceu de parto normal, perfeito. Com 4 meses eu descobri que o Luan era renal crônico. Ele teve uma infecção de urina muito forte. E então, dali pra lá, era só hospital. Até descobrir o que ele realmente tinha, foram 2 anos. Aí dos 2 anos aos 4 anos ele fez tratamento renal aqui em Indaiatuba, com um médico muito bom na Thompson. Aí fechou, onde a gente foi encaminhado para a Unicamp. E lá começou toda a nossa trajetória, né? O estudo dele veio, então se descobriu que ele era asmático, descobriu também que ele tinha o pulmão esquerdo meio torto. E a nossa luta começou cada dia mais, cada descoberta era uma aventura nova. Então foi onde eu deixei tudo. Eu era cozinheira na época, parei de trabalhar. Meu marido trabalhava numa metalúrgica, né? Aí só ele ficou trabalhando. E a minha vida era a Unicamp. Até que os médicos de lá conseguiram diagnosticar ele, não precisou de cirurgia, não precisou de hemodiálise, tudo por Deus. E com 4 aninhos que ele estava, engravidei do Cauã. Aí nasceu o Cauã, também renal crônico. Aí foi outra luta, ao invés de uma era 2. Eu nasci num lar cristão e fui educado, cresci na igreja, enfim, uma igreja batista em Minas Gerais. E lá eu aprendi tudo que eu sei até hoje sobre Bíblia, sobre a vida do crente, né, no geral. Mais ou menos aos 13 anos, eu tive um impacto muito grande na minha vida. Eu sempre ouvia falar, quando eu era jovem, de testemunhos, né? Aquele testemunho impactante. Ah, eu usei droga e achei que encontrei Jesus. Ah, eu tinha uma vida de prostituição, eu tinha uma vida arrasada de bebida, de vícios, enfim, tinha uma vida perdida e encontrei Jesus. E eu vi aqueles testemunhos quando eu era pequeno, quando eu era jovem, e falava, puxa vida, eu não tenho nenhum testemunho para contar, não tenho nada de impactante, nada de para contar para ninguém. E aquilo às vezes me incomodava, porque eu não tinha uma experiência de vida com o Senhor para que fosse um testemunho. Até que por volta dos 13 anos, 12, 13 anos, eu vivi um período de depressão muito forte. Minha mãe tem depressão e eu vi aquele cenário em casa e acabei desenvolvendo essa doença. Eu lembro que aos 13 anos eu tive um encontro com Deus muito forte quando eu orei. Depois de muitas crises de desejo de morte, eu nunca pensei em suicídio, mas eu pensava muito em morrer, eu desejava morrer.
nós chegamos na igreja há aproximadamente 12 anos atrás. Quando nós chegamos aqui, a gente estava completamente destruído. Nesse momento, a gente passava no casamento por um problema bem grave de adultério, de ambos os lados, e o casamento já praticamente não existia. A gente contava os momentos, os minutos para a gente se separar. Foi aí que, através de um e-mail enviado por uma pessoa da igreja, a gente ficou sabendo que a igreja ia oferecer um curso do Ministério da Família chamado Casados para Sempre. Quando esse e-mail chegou, foi muito engraçado, porque a pessoa só mandou um convite, ela só mandou um e-mail, e esse e-mail veio encaminhado justamente para nós, e ela não sabia o que estava acontecendo dentro de casa. A gente tinha pensado em ir por outros caminhos, procurar um psicólogo, procurar um terapeuta de casal, procurar um padre, e nenhuma dessas alternativas parecia interessante. E aí, quando esse e-mail chegou, eu falei pro Ed, viu? A nossa amiga nos mandou esse convite. O que você acha da gente ir? E ele falou, vamos. Eu achei muito estranho, né? A sorte que ele não viu que o curso tinha 12 semanas. E ele falou, vamos aonde? Não, nós vamos fazer esse curso. Porque a gente tem que entender o que é que deu errado nesse casamento. Antes de eu chegar aqui, conhecer Jesus e conhecer toda essa família diferente, que eu achava que era diferente na sua totalidade, foi uma trajetória trabalhosa, né? Mas é um trabalho que ele tinha que ser feito devagar mesmo, para que eu sentisse todas as etapas. Antes de acontecer o câncer na minha vida, eu já estava doente de fé, de acreditar, né, numa procura diferente. Eu desacreditava que eu tinha merecimento de conhecer essa força. Eu ser filha de Deus, né? Eu sou Ele, né? Eu quero que manifeste sempre em mim tudo que Ele é: paz, alegria, humildade, sabedoria, respeito, saúde, tudo, né? Ele é o tudo, é o todo. E para mim foi um divisor, assim, porque antes de eu ter o diagnóstico, então Deus foi apresentando, colocando pessoas no meu caminho. E uma das primeiras pessoas que apareceram no meu caminho foi o pastor Yuri com a Jana. Foi muito, muito interessante, assim, porque eu queria comer com eles, eu queria conhecer melhor eles antes, mas eu não fui apresentada a eles como pastor, né? E um amigo nosso, que é o Tiago, do Boleiro, que intermediou essa amizade. E quando eu peguei o diagnóstico, o primeiro lugar que eu tive vontade de ir para pensar como eu ia chegar na minha casa, eu fui lá no Boleiro, eu e o Luiz. Eu só podia falar, olha, chora, porque é um momento que é dela, né? Embora a gente que não teve o problema, mas eu sentia pela agonia dela, né? Porque a primeira coisa que vem na cabeça da gente, eu vou morrer. É a primeira coisa. Lá no Boleiro, eu estava muito chateada, o Tiago falou calma, né? E falou muito do pastor Vlasmir também. E por coincidência, nesse dia, ele chegou lá. Aí ele falou para mim, acalma seu coração, tudo vai ficar bem. E a partir de agora, nós estamos orando por você. Sempre acontecia algo diferente na minha vida, assim, coisas estranhas, né? E até que eu conheci minha esposa. E ela falava muito de Deus. Não era evangélica, né? Mas lia bastante a palavra e falava bastante. E toda vez que ela falava, era briga. Porque, né? Vamos dizer assim, tirava sarro. Mas
hoje eu entendo que era já Deus trabalhando na minha vida para me tirar da, vamos falar assim, da lama, trazer a luz, né? Hoje eu entendo isso, porque não foi à toa que colocou ali na minha vida, porque uma pessoa boa não ia ter a paciência que ela tinha de ouvir as coisas, né? Eu tirando sarro, né? E até que um dia eu acordei de madrugada com as entidades me cobrando que eu tinha que voltar, que eu, se não voltasse ia tirar minha vida, né? Isso foi uma quinta-feira, antes do Dia dos Namorados de 2011, que isso aconteceu. Então, quinta, sexta, sábado e domingo foi terrível para mim, com aquele pensamento de tirar a vida. Foi quando minha mãe conheceu uma pessoa da igreja, minha mãe ligou para essa pessoa. Falou, traz ele aqui. Lembro até aí, que aí eu sentei o Marcelo e o Renato, lembra a posição dos dois? Beleza. Você tá bem ali, já não precisa responder, começaram a falar, até aí começou a... Eu saí, tipo, fiquei sem consciência. Eu lembro até o momento que minha mãe caiu e a Aline ela afastou. Começaram a orar, isso eu lembro, depois eu não lembro mais nada. Quando voltou a consciência, já tinha acabado o culto do domingo, né? O culto tinha acabado de começar, na verdade. E tinha, acho que, umas 10 pessoas em círculo orando. Quando eu voltou minha consciência. Eu tinha muito ataque, muita retaliação, né? E eu via, assim, né? Era tete a tete o negócio, assim, um negócio meio bizarro, vamos falar assim, né? Foi difícil, porque eu tinha 30 anos fazendo coisa errada. Então, pra gente, quando forjar o negócio todo torto, né, colocar ele retinho, até hoje, na verdade, né? Mas hoje a gente tem entendimento, então a gente consegue ir buscando, sabe, os caminhos, né? Não precisa tomar tanta cabeçada, né? Como no começo, porque, né? E o processo de libertação foi aí 2 anos que durou o processo, né? O trabalho da igreja comigo 2 anos de libertação, mas sim, eu entrei na igreja, né, nesse dia dos namorados, 2011. Eu sei que em 2 meses eu acho que eu já estava batizando, fiz curso de meu máximo, fui no retiro face a face, e aí começou a minha vida com Jesus, né? Até me emociona. E aí começou tudo se transformar, né? Se o povo andava em trevas, como diz as Escrituras, a palavra do Senhor agora diz que este povo viu grande luz. Quando a Bíblia diz que viu grande luz, está dizendo a luz lhe foi revelada. Quando nós pensamos em alguém num quarto totalmente escuro, se passarmos por algumas horas dentro de um quarto escuro, totalmente escuro, e de repente a luz entra, aquela luz normalmente ofusca o nosso olhar, a nossa visão. E foi isso que Deus em Cristo fez por nós. Ele se revelou a nós. Quando a palavra é usada para revelar, revelou a nós, é como nós pensarmos num filme fotográfico que foi revelado. O que esclarece, o que define exatamente como que naquela fita de uma câmera fotográfica, as câmeras antigas mostram para nós isso. É exatamente a luz. A luz revela detalhes. Eu gosto de pensar na nossa vida com Deus e pensar neste texto quando a palavra do Senhor diz que
ao povo que estava em trevas, o povo que jazia em trevas, a este povo resplandeceu-lhes a luz. Eu gosto de pensar numa grande cena teatral. Nós vamos num teatro para ver uma peça teatral. E naquele teatro, naquela peça, nós temos uma boa história, um bom enredo, nós temos o ator principal, nós temos os atores coadjuvantes, nós temos um figurino, nós temos um cenário todo preparado e tudo muito pensado e programado, nós temos a música, nós temos tudo aquilo que faz parte daquela história que está sendo encenada. Eu gosto de pensar em Deus como este grande ator ou este grande diretor que escreveu, que dirigiu cada parte deste cenário. Mas quando nós olhamos para uma peça teatral, talvez eu e você possamos pensar que o mais importante naquele cenário são os atores, o cenário, as músicas, o figurino de cada um dos participantes daquela peça. Mas eu vou dizer uma coisa para você. A coisa mais importante é a luz. Se você tira a luz, você não consegue ver. Se você tira a luz, você não consegue dar o destaque. Se você tira a luz, você não consegue perceber. Agora mesmo, nós estamos gravando esta mensagem, este vídeo, e nós estamos aqui numa luta quanto à luz. Qual a luz que nós precisamos para dar a verdadeiro destaque àquilo que nós precisamos? Não ao que eu falo, não aquilo que eu estou dizendo, mas aquilo que está por trás dessas palavras e por detrás das câmeras. Esta é a grande questão. Deus então em Cristo Jesus tomou uma decisão. Ele trouxe luz onde havia trevas. E Ele passou a ser e é o ator principal. Ele é o sacrifício e o sacrificante, como a palavra de Deus nos diz e nos ensina. Natal é quando Cristo de fato se entregou por nós. E uma das coisas mais interessantes que o cumprimento da palavra, da profecia a nós, a toda a raça humana, a todo homem, foi quando o Senhor então se fez revelar. Este povo que estava em trevas viu grande luz. Olha como começa a história. Imagina esta cena. O anjo Gabriel chega até uma jovem, uma menina, e diz para ela: ó mulher, como você é agraciada, favorecida de Deus. Uma mulher que se chamava Maria, uma virgem que ainda não havia conhecido o marido. E o anjo diz àquela mulher, dizendo assim: olha, você vai gerar um filho, e este filho será o Salvador, e o seu nome será Emanuel, e ele salvará todos os povos. Através dele a salvação alcançará todos os povos. A revelação de Deus começou ali naquele momento. Daqui a pouco, aquela mulher gera aquele filho. Mas eu acho interessante, eu acho lindo, porque isso fora profetizado pelo Senhor. No livro do profeta Isaías, este que nós estamos pensando e meditando nele, diz lá no capítulo 7, no versículo 14, portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho que ele chamará Emanuel. Como pode a virgem conceber? Como pode a virgem dar à luz? O sobrenatural de Deus, a revelação de Deus é envolta no sobrenatural deste mesmo Deus. E lá no livro de Lucas, no capítulo 1, então se confirma esta palavra, quando o Senhor se revela através do anjo a esta mulher agraciada que se chamava Maria. Sabe de uma coisa? Quando nós assistimos essa peça teatral e este cenário, quando nós temos vários atores, muita coisa neste cenário, dentro deste cenário tem alguns personagens muito interessantes. Eu, você, a pessoa com quem você convive, os povos, as nações. E para eles, ou o propósito de Deus foi para que a eles fosse revelado a luz que é Cristo.
Jesus disse num dado momento, durante a sua vida, ele nasce, vem a luz. E nós observamos de uma forma tão clara, lá no capítulo 8 do Evangelho de João, Jesus falando aos seus discípulos, às pessoas que estavam ali naqueles dias, acompanhando e assistindo às suas pregações e os seus ensinamentos. Ele diz assim: eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. É interessante que quando Cristo entra na vida de alguém, quando Jesus passa a fazer parte da vida de alguém, esta vida que até então estava em trevas, esta treva ou essas trevas começam a ser dissipadas. Ora, se treva é ausência de luz, como estará a nossa alma? Como estaria as nossas almas lá no passado? Ou como está a nossa alma agora, o nosso coração, quando Jesus entra na vida de um homem e de uma mulher, seja ele qual for, não importando condição socioeconômica, raça, não importando língua, não importando a nação, quando Jesus entra na vida desta pessoa, a palavra de Deus, a Bíblia diz que as trevas são dissipadas, as trevas são jogadas para longe, para muito longe. Chega a luz, a treva se vai. Chega a luz, as trevas são dissipadas. Quando Jesus, que é o nosso Natal, nasce em nós, nós então somos tirados da morte eterna. Um dia normal, comum, o pai deixou ele na escola e à tarde eu pegava ele para ir embora. Aí nesse dia eu ia atrasar muito para pegar ele, então eu mandei mensagem para minha sogra, liguei para ela, falei: olha, pega o Luan, que ela mora pertinho da escola. Falei: pega o Luan, que na volta que eu sair daqui eu busco ele. Aí ela foi, ele não estava na escola. Aí foi aquele terror, a gente procurando ele. Fui na escola, não estava, procurei pelo bairro, não estava. Fomos para casa, não achamos. A minha sogra em desespero, todo mundo em desespero. O Cauã estudava na escola do bairro, que é onde eu morava, né? Peguei o Cauã na escola, você viu o Luan? Não vi. Isso já quase 9 da noite. Aí eu entrei em casa e falei: meu Deus, onde está meu filho? Em desespero. Eu clamava para Deus. Falava: Senhor, eu sei que eu ando tão afastada, mas onde que está meu menino? Na minha cabeça alguém tinha sequestrado, né? Aí eu escutei um suspirinho embaixo da cama. Era o Luan. Aí eu olhei embaixo da cama e falei: filho, o que você está fazendo aí debaixo? Ele falou assim: eu tive que vir embora. Eu falei: mas você teve aula vaga? Ninguém ligou pra mãe. Ele falou: não, mãe, eu tive que fugir da escola. Eu falei: mas como ninguém te viu fugir da escola? Ele falou assim: mãe, eu pulei o muro e vim embora. Aí eu falei: você tá aí debaixo desde que hora? Ele falou: desde a hora que eu cheguei. E essas foi as últimas palavras que eu ouvi da boca dele, lúcido ainda. Aí a gente tentando descobrir o que era, a gente forçou muito o psicológico dele, perguntando o que aconteceu, o que foi, ele não queria falar. Aí no dia seguinte cedo, peguei ele, fui pra delegacia. Não, primeiro fui pra escola. Fui na escola, ninguém sabia o que tinha acontecido com ele, aí eu resolvi ir na delegacia. Quando eu cheguei na delegacia, tinha uma delegada muito usada por Deus. Acolheu a gente e ela viu meu desespero e viu a situação dele. Então aquele acolhimento que foi a chave. Ela falou assim: olha, mãe, seu filho está em estado de pânico, vamos dar tempo para ele, para a gente conversar com ele.
Se ele não quer falar pra você, a gente separa a sala. Aí eu contei tudo que tinha acontecido pra ela. Enquanto isso, ele estava numa sala ao lado com uma psicóloga, que foi acolhedora dele lá. Aí ele contou pra ela que tinham judiado muito dele na sala, no banheiro da escola. Foram 5 amiguinhos da mesma idade, 5 amiguinhos da mesma sala. Começou por bullying, porque eles queriam que ele beijasse uma amiguinha da escola e ele não aceitava. O Luan era muito tímido. Então eles, pra judiar dele, falou: você vai virar homem, a gente vai te ensinar a virar homem. E torturaram bastante ele. Aí dali pra lá, quando a gente saiu da delegacia, ele não me reconhecia mais. Ele entrou num grau de pânico que ele falava pra mim, assim, ele falava: moça, leva eu pra minha mãe. Eu preciso da minha mãe. Eu falava pra ele: filho, eu sou sua mãe. O que aconteceu com você que você não consegue lembrar de mim? Aí ele começava a chorar e falava que eu não era mãe dele. Foi muito difícil, muito difícil, muito difícil. E foi então onde eu conheci os anjos, né? O anjo Priscila e o anjo Yara. A Priscila conhecia já ela, mas assim, a gente não tinha tanta afeição, tanto contato. Mas ela resolveu me levar para a igreja batista. Falou: olha, lá você vai ter todo o apoio para lidar com ele. Porque como é no SUS, é muito difícil você conseguir psicólogo na hora certa, conseguir tudo para dar assistência. Ele precisava de muita assistência e eu não conseguia pagar. Aí eu comecei a levar ele com a Yara começou a cuidar dele. Conseguimos encaminhar ele pro CAPS. Do CAPS ele foi para PAI. E ele vinha só regredindo. Só regredindo. Em 3 meses de tratamento eu tive que voltar com ele surtado para a Unicamp. Aí lá na Unicamp o médico falou para mim que ele teria que ficar internado na ala psiquiátrica. Nossa, eu me tranquei numa sala lá e eu gritava para Deus que eu não aceitava aquilo pro meu filho, porque ele tinha nascido perfeito. Ali não era para ser o fim dele. Aí eu consegui conversar com o médico e falei para ele: olha, eu não aceito essa forma de tratamento. Ele falou: seu filho não tem mais o que fazer. Ele está em quadro agudo de pânico, psicótico. Você vai ter que internar ele, porque em casa você não vai conseguir. Aí eu liguei para Priscila e falei: Priscila, eu não aceito. Eu não aceito meu filho lá naquele lugar, dopado. Aí ela pegou e falou: tá no seu coração, traga. Aí eu vim embora com ele. Aí nisso eu consegui conhecer outros psicólogos, que foi Deus que mandou também. Primeiro foi o psicólogo Leandro. Ele ia na minha casa e falava assim: eu não sou médico, eu vim aqui jogar bola com o Luan. E nisso ele foi reagindo, sabe? Ele conseguiu fazer amizade, ele se apegou muito a Yara. Então eu consegui levar ele para a igreja. E foi numa festa que fizeram para as crianças na igreja que o Luan sozinho, do nada, no cantinho, levantou e falou para a pastora que queria aceitar Jesus. Aí naquele momento a Priscila veio correndo e falou: seu filho acabou de aceitar Jesus. Aí eu falei: meu Deus, eu estava tão afastada. A gente se apega muito em trabalhar, né? Educar os filhos. E Deus vai ficando no cantinho. Quando fez 1 ano de tratamento, que eu já estava conseguindo levar ele sozinho, conseguia sair com ele na rua, coisas que eu não fazia mais. Eu comecei a ficar muito doente. Muito doente.
começou a cair muito meu cabelo. E aí a turma falava assim, é normal, você passou por um estresse muito forte. Até que um dia eu desmaiei em cima de uma cliente. Aí essa cliente me correu comigo pro hospital. Chegou lá, o médico falou, olha, ela precisa passar com um médico e fazer todos os exames. Aí eu fui, fiz vários exames. Aí eu passei com o ginecologista, ele veio suspeitar de um tumor no ovário ou no útero. Porque como eu era laqueada, o meu beta-CG deu muito alto. Então dali já caiu o chão de novo, né? Ele falou, mas vamos fazer outros exames, você vai fazer um ultrassom. No ultrassom a gente vai ter certeza, se não der a gente faz um outro exame, uma tomografia se precisar. Aí na ultrassom eu descobri que eu estava grávida. Estava grávida do Pedro de 4 meses já. 4 meses e meio. O médico falou, olha, você é laqueada, mas você está grávida de 4 meses e meio. E é um menino. Vamos acabar já com a graça, é outro menino e você está grávida. Tira isso da cabeça, volta no médico. E aí foi o anjo que veio para resgatar o Luan de verdade. Nesse momento o Luan começou a se apegar mais na barriga, começou a querer cuidar mais do irmão, aí o irmão nasceu, ele é a vida dele, né? Com tratamento a gente conseguiu fazer ele sair para a igreja, mas tinha aquela parte da escola que ele não conseguia ir. E eu não podia obrigar, então ele estudou muito tempo em casa, foram 2 anos. Ele fazia 8º e 9º ano em casa. Quando chegou um dia que ele chegou do culto, eu tenho até foto dele indo pra igreja esse dia. Ele falou pra mim, falou, mãe, é hora de voltar. Sem assunto nenhum, eu falei, voltar pra onde, né? Ele, mãe, é hora de voltar pra escola. Aí eu levei ele, depois que a turma entrou, falei, a gente vai conversar com a diretora pra avisar que você tá voltando, né? Aí ela pegou, conversou bastante com ele. Falou, Luan, você quer voltar pra sala de aula? Ele falou, quero. Perguntou de alguns amiguinhos que ele gostava lá. E antes dele ir, ela foi conversar com a sala. Falou, olha gente, o Luanzinho tá voltando, ele tava em tratamento. As crianças acham que era tratamento renal. E vocês acolham ele, mas sem muito vucu-vucu. E aí ele foi. Eu não tive coragem de ir junto. Eu fiquei da escada e ele foi com ela, entrou na porta, olhou a sala, falou oi pros amigos, cumprimentou a professora, mas não saiu da porta. Ficou em pé. Aí ele pegou e contou pra diretora, falou, olha, eu vou ver se consigo ficar até a hora do intervalo, mas você pode falar pra minha mãe ir embora. Ele tava com dó de mim. Ele conseguiu voltar. Conseguiu refazer todas as amizades. Até um dos meninos que estava no meio na época, estava lá ainda. Era meu pânico. Mas ele conseguiu perdoar esse menino. Ele chama o menino para ir na igreja. O Luan, ele se superou em todas as áreas, assim. Tanto da saúde como das limitações que ele tinha, né? Ele não conseguia falar com ninguém, assim. E hoje não, ele convida os amiguinhos pra ir lá. Ele fala pros primos, vem aqui pra gente poder ver a live. Ele fala live. Então a Dani começa a falar lá, tá lá nós. É a gangue do Luan. Ela fala, nossa Luan, tem uma galerinha aí hoje, hein? Ele fala, é eu que convidei. Então quem não conhece a história dele fala, nossa, esse menino nunca passou por nada, né? Vida normal. Glória a Deus. Hoje o Luan não toma mais medicação. Hoje o Luan não toma mais remédio para asma. E hoje o Luan não faz mais terapia.
Então são 3 anos de glória na minha vida. Fazendo o curso, a gente descobriu que casamento não vem com um manual de instruções, né? Imagina, você tá brigada com o seu marido, ele mora num lugar, você mora no outro, e vocês tinham que se encontrar para fazer a lição de casa. E a lição de casa, a primeira lição de casa era assistir o filme do casamento. É muito engraçado quando você tá brigada com seu marido, você tem que assistir o filme de casamento com ele. E aí você lembrar por que você escolheu aquele vestido, por que você escolheu aquelas flores, o que aquilo tudo naquele momento significava, né? O curso nos deu o manual de instrução do casamento. Com isso a gente conseguiu aparar as arestas e os problemas que a gente tinha. O Ed já estava morando fora de casa. Na 4ª semana a gente conseguiu se reconciliar, a gente conseguiu restaurar o casamento. Muito rapidamente a gente se converteu, a gente se batizou, a gente fez todos os cursos e a gente já estava começando a cuidar de pessoas. Quando a gente chegou para a igreja, a gente tinha essa ferida, a gente tinha assim uma adoração ao dinheiro. Sabe quando você trabalha pelo dinheiro, para o dinheiro e só para o dinheiro? Então a vida inteira era focada em trabalhar para juntar dinheiro, para ter coisas, mas nada disso preenchia o vazio que a gente sentia dentro da gente. Lá dentro do Ministério do CRAU a gente percebeu que coisas, bens, imóveis e dinheiro não preenche vazio. A única coisa que preenche vazio é Jesus. E não tem como não se apaixonar. Aí você começa a rever tudo. Por que correr atrás de dinheiro? Se isso não te preenche, servir ao Senhor com todo o coração, com toda a intensidade possível. E essa mudança de atitude mudou a nossa vida completa. Tudo mudou. Eu tenho um casamento novo, eu tenho um relacionamento novo com meu filho, eu tenho uma profissão nova e tudo muito melhor do que era antes. Então hoje, com o CRAU, a gente aprendeu que o dinheiro, as coisas, os bens, os imóveis, tudo é do Senhor, nada é nosso. O carro é do Senhor, o relógio é do Senhor, o celular é do Senhor. Eu só tenho a posse das coisas que são do Senhor. E Ele espera que eu cuide dessas coisas muito bem. Quanto melhor eu cuidar dessas coisas, mais o Senhor vai me abençoar com bens e recursos para que eu possa redistribuí-los, para que eu possa usá-los em proveito do reino. E aí você começa a ver o que a gente chama dentro do CRAU de o sobrenatural de Deus. Quando você vê as coisas acontecerem de uma maneira que você sabe que não foi você que fez, que não é graças à sua competência, que não te pertence, que não foi no seu braço. Foi o Senhor que fez, o Senhor que mandou, o Senhor que proveu, né? Então, a gente tem aprendido que se entregar para Deus é a melhor coisa que você pode fazer, porque a hora que você se desarma, quem assume o controle da sua vida é Jesus. E aí a vida fica leve, muito leve, fica muito mais leve do que você pode imaginar. Eu com certeza falo que se eu tivesse passado de novo por todas as dores, por todas as lágrimas, por todo o desespero que eu passei para chegar aqui e conhecer Jesus de novo, eu passaria de novo por tudo para estar onde eu estou, graças a Jesus. É muito engraçado, porque quando você resolve se converter, tudo se levanta contra, né? Eu lembro da minha sogra, eu falava para ela assim, eu vou fazer um curso do casamento para ver se a gente consegue nos restaurar o casamento. Ela falava assim, vai sim, filha, mas só não vai virar crente. Eu falei, nossa, mas eu acho que é exatamente isso que vai acontecer, porque eu estou tão apaixonada por Jesus que eu quero sim virar crente. E eu tive a graça de
ela vira aqui quando eu me batizei. Ela estava presente quando eu me batizei. Nesse ano passado, eu tive um diagnóstico de câncer de mama. Uma coisa assim, um exame de rotina, né? E aí você tem uma notícia que te impacta assim, e você acha que o seu mundo vai acabar. Aí você fala, e agora? Será que eu vou morrer? Quanto tempo tem de vida? E agora? E isso está como? Isso espalhou? Isso está concentrado? E aí a sua cabeça começa a ir, sabe? Para os lugares que era bom que ela não fosse. Mas ela vai porque você não controla ela. Aí o meu pastor, eu amo ele de paixão, ele me ligou um dia e falou, como você tá? Tô bem, né? Diante dessa notícia, chorando um pouco, abalada. Aí ele me falou assim, o que é a pior coisa que pode acontecer numa situação dessa? Eu falei, morrer. É a pior coisa que pode acontecer, é morrer. E para nós que somos cristãos, Lorena, o que é a morte? E a morte é a liberdade. A morte é o começo de tudo. A morte é viver com o Pai. É voltar para aquele lugar de onde eu morro de saudade de ir. Então não é tão ruim. Não é tão ruim. E aí a hora que você desenvolve esse raciocínio todo, a doença que era desse tamanho, fica assim, ó. Se você não me assusta mais, você não é nada. Eu não ligo a mínima para você. Para mim você é um problema, assim como foi enfrentar a separação do casamento. Assim como foi enfrentar problemas dentro de um comércio, que a gente teve vários. É só mais um problema. Porque quando Deus está junto com você no problema, o problema não existe. O problema é pequeno demais, o problema não te abala. E aí eu comecei a pensar qual era o motivo de estar doente. Todo mundo pensa, né? Porque comigo, porque agora. E aí eu falei, não, Deus tem que ter um propósito nisso. Deus não faz nada sem propósito, tem que ter um propósito para estar doente. E aí logo, muito rápido, eu já comecei a entender o que era. Porque o telefone tocava, eu acabei de descobrir que estou doente. Uma irmã da igreja. Olha, acabei de descobrir que estou doente. Um conhecido de não sei quem. Olha, fulano também está doente. Será que você podia ajudar? Beltrano está doente. Será que você podia ajudar? Eu falei, eu acho que essa doença veio para mostrar que ela não é o fim para ninguém. Que qualquer um pode enfrentar uma doença como essa. Desde que você mantenha o foco em quem é que você se apoia. Em quem é que você está apoiado. Né? É claro que teve momentos muito difíceis, mas em momento nenhum eu me senti abandonada por Deus. E quando Ele está junto no barco, você não tem medo. Você sabe que pode ser que vai doer, pode ser que vai ser ruim, mas se Ele está no barco com você, não tem que ter medo, junto. Então, assim, foi um momento de encontrar forças, não para cuidar de si, mas de encontrar forças para mostrar para os outros que era fácil passar por isso. Era fácil, era tranquilo passar por isso, né? Não vou dizer que é fácil, acho que não é a palavra certa, mas que é tranquilo passar por isso. Vai doer, vai ser desconfortável, vai ser ruim, mas dá para passar. Assim como dá para passar por um monte de outras coisas, desde que você esteja agarrado com a mão certa, né? A gente terminou o tratamento, foi um tratamento complicado em alguns sentidos, né? Tinha muita assim, vaidade, preocupação de perder os cabelos, né? Com a quimioterapia, é uma coisa que abala muitas mulheres, né? E aí o médico falou pra mim assim, você pode usar uma touca congelada na cabeça que o cabelo não cai. Eu falei, beleza, e isso aí é muito ruim? Mais ou menos, mas como vão ser só 4 quilos, né? Aí eu aluguei essa touca. É uma touca de gel congelada, que você veste na cabeça, esse gelo impede que a quimioterapia chegue no bulbo do cabelo e o cabelo caia. Eu falei, beleza, então vamos atrás desse negócio. Fui, arrumei a touca, e eu sou uma pessoa assim, emocionalmente bem resolvida, bem equilibrada, aguento qualquer tranco, sou daquele tipo que aguenta qualquer tranco. Depois que eu tomei o tranco,
mas na hora eu aguento bem. Aí eu visto a touca. Na hora que eu visto a touca, me deu assim uma falta de ar, uma fobia, uma sensação de que não ia conseguir respirar, vontade de chorar, um desespero. Aí eu pensei na hora, não, eu tenho que ficar com a touca, eu tenho que provar para os outros que dá para ficar com a touca. Porque se eu, que sou assim, não aguento a touca, quem é que vai aguentar? Tem um monte de gente lá fora esperando eu usar a touca para me provar que dá para suportar o tratamento usando a touca. Então é assim que eu trabalho, é assim que eu funciono, sabe? Abrindo o caminho, abrindo a picada, para mostrar que, ó, pode vir atrás que se a gente já passou por aqui, você também vai conseguir passar. E eu acho que esse fato de ter adoecido dentro da igreja tem esse propósito, né? A gente tem visto muitas pessoas dentro da igreja adoecendo, né? E a gente é mais ou menos um luzeiro, ó, segue por aqui, pisa nessa pedra aqui, que aqui é firme para você passar. A gente já passou por aqui e você vai chegar lá no fim que nem nós estamos, bem, firme, forte, felizes, porque o Senhor nos sustentou. O Senhor nos sustentou. Estás aqui
Um belo dia, eu orando, falei, Senhor, eu não quero mais isso para minha vida. Eu quero um basta, eu tô cansado disso. Eu sou muito novo, eu não quero viver como minha mãe, dopado de remédio e sofrendo, e passando por tudo isso. Eu quero ser curado. E naquele dia, o Espírito Santo, ele me curou. Naquele dia, foi a minha primeira experiência, com Deus. Naquele dia, eu descobri quem era o Deus do qual eu ouvia falar desde que eu nasci, quem era o Deus ao qual eu servia, quem era o Deus daqueles testemunhos que eu ouvia na igreja. Aquele dia eu provei da transformação, aquele dia eu provei da cura, aquele dia eu pude sentir quem era o Senhor. Muitas vezes a gente vê as pessoas falando, eu duvido, eu não acredito em Deus, não creio em Deus, porque eu não vejo, eu não sinto. Para mim é mais fácil duvidar do oxigênio do que duvidar de Deus, porque ele é sensível, ele é palatável, eu sinto ele. E só pode sentir quem tem experiência. Então é meio que falar de qual o gosto dele. É mais fácil dizer qual o gosto dele do que de suco de laranja, porque ele é real, eu creio nele. Eu senti a transformação, eu senti o poder dele na minha vida. A partir daquele momento, dos meus 13 anos, a partir daquele momento de cura, eu entendi que não poderia parar em mim aquela experiência, que as pessoas precisavam saber que Jesus é capaz, o que ele pode fazer. E eu entendi que eu precisava ir além, só que eu não sabia como, eu não tinha as ferramentas. Deus foi me levando para lugares onde eu poderia desenvolver melhor essas experiências, onde eu poderia aprender mais com pessoas capacitadas, aprender mais com irmãos do mais simples ao mais erudito, de como levar a mensagem, a palavra do Evangelho Salvador de Jesus Cristo, como levar a palavra transformadora de Jesus. E eu acredito que isso é um processo de transformação, ele não parou. Eu tenho 39 anos, então eu acredito que todo dia vem uma coisa nova, todo dia vem uma experiência nova que contribui. Então, quando eu descobri que isso é um processo, a coisa se tornou menos pesada para mim. Eu estou em construção, eu ainda estou em aprendizado. E eu me permito a aprender, a falhar no processo e realinhar a rota e fazer de uma maneira diferente. Enfim, o importante é o desejo de fazer e começar. É algo muito comum na vida do crente nascido na igreja, e que pouca gente fala, talvez por vergonha, por receio, medo de julgamento, é a questão de ser um crente desviado. Um crente dentro da igreja, que vai aos cultos, que ele é frequente, que ele é ativo em ministérios, mas que ele é um desviado. Então eu fui um crente desviado. Eu estava sempre nos cultos, eu estava sempre ativo, eu estava exercendo ministérios, estava trabalhando, estava pregando o evangelho, mas ao mesmo tempo estava vivendo N situações do mundo. Uma grande experiência negativa que eu tive na minha vida cristã, na juventude, que é muito novo, eu sofri um abuso, e esse abuso, por parte de uma prima, me levou a descobrir muito cedo a sexualidade. Foi me apresentada a sexualidade muito precocemente e de uma maneira muito errada, que nenhuma criança deveria passar. Só que aquilo causou marcas profundas na minha vida. E aquilo ali abriu uma porta terrível para pornografia, para pecados relacionados à vida sexual. Enfim, uma sorte de pecados, uma sucessão de erros, enfim, que impactaram muito na minha vida como um todo. Na juventude eu tive uma iniciação sexual muito errada, antes do casamento, e totalmente consciente de que era pecado. E hoje eu entendo que foi uma escolha minha, claro, mas uma escolha baseada ou fundamentada naquelas marcas que eu sofri lá na infância. Hoje eu tenho essa compreensão, hoje eu tenho essa consciência de onde começou uma série de problemas na minha vida. Eu pude
quebrar, eu pude voltar e perdoar as pessoas, eu pude reconstruir o meu caminho, então eu tive uma nova chance. Então, alguns momentos da minha vida cristã, eles foram bem marcantes, porque eles fizeram de mim a pessoa que eu sou hoje. Foram momentos de rompimento. Eu tive a oportunidade, tive as ferramentas, eu tive pessoas, eu tive apoio, eu tive suporte em oração da nossa igreja, e falo da nossa igreja desde lá de São Paulo até a nossa igreja Batista Casa do Povo. Eu tive suporte para conseguir reverter os quadros negativos e pecaminosos e falhos da minha vida. Então tenho muito a agradecer a toda a nossa liderança, a todos os nossos irmãos, todos aqueles que dedicam tempo para ensinar, para ministrar, para orar. E sendo assim, eu não poderia ficar de fora desse processo de transformação. Eu vejo um compromisso muito forte, eu vejo um chamado, mais que um chamado, uma intimação do Pai dizendo para mim: você tem compromisso com as pessoas, você tem compromisso com a transformação de vidas. Se você for uma pessoa transformada, você tem um compromisso de ser um vetor de transformação na vida das pessoas. E na medida do possível a gente tenta, da forma que o Espírito Santo deseja, da forma que se abre para ele agir, eu tento ser útil. Eu tento ser útil na obra, eu tento ser útil na casa do Pai. E eu espero que ele faça muito uso da minha vida. Eu espero que ele transforme a mim para que eu, de alguma forma, possa impactar na vida das pessoas. Não só da minha família, das minhas filhas, da minha esposa, mas na vida da nossa comunidade cristã. Eu acredito que o Espírito Santo ele vai agir, ele vai transformar, ele já tem agido e transformado. Eu espero que cada vez mais eu consiga ouvir a voz dele, estar sensível à voz dele, para que eu seja uma gota nessa torneirinha, né, que é a igreja, que é canal de bênção na vida da nossa comunidade. E aí, para ajudar também, né, eu acabei sendo desligado da empresa que eu trabalhava. Aí eu falei: Deus, me dá força, né? Aí quando eu entrei no carro, estava indo embora, eu falei: Kate, estou indo para casa. Ela falou: por quê? Eu falei: fui desligado da empresa. Primeira coisa que a Kate falou: meu Deus. E aí, chegando em casa, o telefone tocou, era o próprio gerente da empresa que eu trabalhava, e falou: olha, nós vamos dar o convênio para vocês por 2 anos. Porque eu soube do acontecido da sua esposa e, enfim, a gente não vai deixar você na mão. O câncer dela apareceu assim, em questão de 3 meses. Do nada, chegou a 11 centímetros de câncer na mama. Ou seja, foi a mama toda. Então foi um período muito rápido. E assim, comecei meu tratamento com muito medo, muito desespero, né? Justamente porque eu não tinha fé, eu não acreditava que isso seria possível. Eu não era merecedora. Portanto, os trajetos que eu fiz, né? Eu achava que eu não tinha esse merecimento. Começaram as químios, eu comecei a ficar um pouco mais preocupada e comecei a entrar num certo desespero. Mas toda vez que eu ouvia falar do pastor Yuri, do pastor Vladimir, me dava uma calma, me dava uma sensação de paz. E um dia eu falei pro meu marido, né? Eu falei: eu quero ir lá na igreja, porque tanta gente orando por mim, eles nem sabem quem eu sou. Como que eles estão orando por mim? Eles precisam me conhecer. E tinha aquele preconceito. E quando eu pisei aqui, eu falei: não tem nada a ver. Como eu sou ignorante, né? Como é que eu vou acreditar uma coisa que eu não conheço? Eu tenho que me dar chance. E aí eu cheguei aqui, me senti carregada, me senti no colo, me senti abraçada. Eu vi que eu não estava sozinha. E
E eu falei, a partir de agora eu tenho um propósito, eu quero ser, quero fazer como eles, eu quero ser ferramenta, eu quero ser instrumento desse Deus tão poderoso que ele não precisa se mostrar, é só você sentir. E foi o que a gente fez. E daí na minha primeira químio, eu me senti muito mal. E eu queria uma companhia, eu queria ver alguém de fora para fortalecer o meu lar. E eu mandei uma mensagem pro pastor Yuri se ele aceitava ir tomar um copo de água na minha casa. E ele falou, tudo bem, vamos lá, eu vou sim. E ele aceitou de primeira. Foi até muito engraçado, né? Porque quando eu contei pro meu esposo que eu tinha convidado o Yuri para tomar um copo d'água, ele falou assim, você não tem vergonha de convidar ele para tomar um copo d'água? Mas era o que eu podia, era o que eu sentia. Tinha que ser verdadeiro. Se ele quisesse continuar me acompanhando e me ajudando, tinha que ser com o pouco que eu tinha para oferecer, porque eu não sabia nem orar. E aí ele foi na minha casa, nesse dia eu tava muito mal, e tava ele, o Thiago, a Jana, e eu tava super mal, e ele falou assim, vamos fazer uma oração? E eu pensei assim, quando acabar essa oração eu vou estar bem, eu vou estar me sentindo bem, eu vou conseguir sentar na mesa, a gente vai conseguir conversar. E dito e feito, o poder da oração foi muito grande, foi maravilhoso, foi tudo, foi um tudo na minha casa. E aí passamos a noite, o meu filho mais novo falou assim pra mim, mamãe, hoje foi o dia mais feliz da minha vida. E ele falou assim, eu quero ir lá na igreja, por que a gente não pode fazer como as outras famílias que vão na igreja? E eu falei pra ele, tudo bem, então nós vamos. E aí foi o segundo dia mais feliz da vida do meu filho, foi ter trago ele pra igreja. E aí todo mundo começou a se interessar em olhar a Bíblia, em abrir a Bíblia, e queria cada vez mais se aproximar e tentar entender. E a gente começou a sentir, não ver, a gente está sentindo a transformação na minha casa, no meu corpo. Deus não quer que a gente fique doente, mas às vezes através da doença que a gente se chega próximo dele. Deus, ele é maravilhoso, porque todos os meus amigos, aqueles que sabiam da situação que nós estávamos passando, inclusive o Alisson foi uma pessoa que me ajudou bastante nas redes sociais, começou a divulgar meu currículo para tudo quanto é lugar. E na última sessão de quimioterapia da Kate, na última, nós vindo embora, porque ela fazia em Sumaré, aí tocou o telefone, era uma proposta de emprego. Então, foi o tempo foi o tempo que eu precisava ficar em casa para cuidar dela. Foi uma transformação de tudo, né? Hoje eu vejo que é muita vitória interna, assim, e eu não preciso me esconder, eu posso declarar, eu posso falar dele em qualquer momento, eu não preciso ter medo, eu não preciso ter vergonha, eu não preciso ter nada, porque ele me fez toda essa transformação, ele me deu tudo, e realmente entender que não tô sozinha, a gente orar junto tem muito mais força. Pai é pai, ele entende, ele sabe das nossas falhas, ele sabe de tudo, e nem assim ele abandona, e ele não me abandonou, sabendo que eu estava torcendo o nariz, mas ele sabia que eu tinha que aprender, ele sabia que era a hora. Hoje eu tô curada,
Em nome de Jesus, foi muito rápido o meu restabelecimento. O tratamento no totalidade foi de 1 ano e meio, mas de dezembro para cá eu tô ímpar, tô só recebendo tudo que Ele está me dando, essa família maravilhosa, a igreja, todos me receberam muito bem. Eu estou muito feliz, eu estou extasiada. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam, jaziam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Quando Jesus começa a sua obra e o seu ministério, ele começa a andar por aqui, ali, acolá, e pregava em toda aquela região da Judéia, Samaria e assim por diante. Nós aprendemos e descobrimos algumas coisas muito interessantes, que onde a luz de Cristo chegava, como naqueles tempos, como hoje, transformações aconteciam. Todas as vezes que eu e você, nós pensamos em alguém que foi alcançado por esta graça, que estava em trevas e conheceu a luz, nós percebemos grandes transformações na vida pessoal, no coração, no modo de pensar, no modo de agir, na condição socioeconômica. Como o Evangelho tem a capacidade e o poder de transformar as pessoas. Como a gente muitas vezes usa a expressão da água para o vinho, de alguma coisa sem sentido, insonso, sem cor, para algo belo, cheiroso, agradável e tão interessante como é o vinho, e a Bíblia usa esta figura para nós. Mas, quando Jesus começou o seu trabalho, o Evangelho de Lucas, um dos evangelistas, um que escreveu sobre Jesus, era um médico. Ele faz algumas narrações e escreve algumas coisas muito interessantes. E que coisas interessantes são essas? No capítulo 8 de Lucas, nós vamos descobrir algumas verdades. Neste mesmo capítulo, no verso 26, Jesus está na região da Galileia, nesta região em que o profeta Isaías diz: este povo que andava em trevas. E no versículo 1 diz: Galileia dos gentios. Deste capítulo 9 diz: Galileia dos gentios. Eu quero dar essa ênfase. E agora Jesus está pregando na região da Galileia. E ele entra a bordo de um barco, mas atravessando aquele mar da Galileia, um grande lago, Jesus agora e os seus discípulos, a bordo daquele barco, começam a ser jogados de um lado para o outro. Uma tempestade vem sobre eles. Num dado momento, os discípulos desesperados começam a gritar e dizer: Senhor, o Senhor não importa que nós pereçamos. Todos eles estavam preocupados com suas vidas, com a situação em que estavam envolvidos. Uma tempestade bateu sobre eles, a ponto de quase jogar ou levá-los a naufragar naquele mar. Mas Jesus então se levanta, repreende o vento, dá uma palavra, manda que o mar se acalmasse, manda que o vento se calasse. E o texto diz que houve bonança naquele lugar. Como Jesus tem a capacidade e o poder de trazer calmaria nas nossas vidas. Quantas tempestades nós vivemos e presenciamos e que nós temos a necessidade de que Cristo traga paz para nós, calma para nós. Mas quando Jesus chega ao seu destino, ele chega num segundo momento interessante, ele chega até a terra dos Gadarenos, Gadara, e era uma região também ali próximo da Galileia, era o outro lado do mar da Galileia. E Jesus chega até aquela cidade, e quando ele chega, um homem endemoniado
que ficava vivendo por ali, de um lado para o outro. Este homem pergunta: por que você veio, Jesus, filho de Davi, veio me perturbar? E o texto diz que Jesus olha para aquele jovem gadareno, um homem aprisionado por demônios malignos, coisas espirituais terríveis e tenebrosas estavam presentes na vida daquele homem. O texto não fala o nome dele, diz que ele era um jovem. E então Jesus olha para ele, ordena que os demônios saiam da vida daquele jovem e aquele jovem é liberto. Como as questões espirituais podem trazer prisão e cadeia e treva sobre a vida e para a vida de alguém. Mas parece que isso é tão pouco. Mas Jesus acalma a tempestade, Jesus liberta um endemoniado e quantas pessoas aprisionadas por espíritos malignos. E o texto diz que Jesus continua a sua caminhada, pregando, ensinando, falando naquela região. De repente chega até ele um homem rico, um homem com poder aquisitivo grande. E este homem tinha na sua casa uma filha, uma única filha adoecida à morte. E Jesus então ouve o clamor daquele homem que se chamava Jairo e ele dizia: Jesus, vai até a minha casa orar pela minha filha, porque a minha filha está muito doente em casa e eu preciso que o Senhor vá até a minha casa. E uma outra história como que acontece simultaneamente. Enquanto aquele homem está pedindo uma mulher que há muitos anos, uma mulher que gastara todos os seus bens e todos os seus haveres, havia gastado tudo os seus recursos, muito doente, com uma hemorragia. Já imaginou uma mulher por longos e longos anos com um fluxo hemorrágico? Imagina a condição física, emocional. Imagina a alma desta mulher. O texto diz que esta mulher veio e tocou na orla, nas vestes de Jesus. Eu amo esta história. Eu amo essa história. Aquela mulher faz algo único. Ela vivia em treva espiritual, treva emocional, treva no seu corpo físico. E a Bíblia diz que aquela mulher, então, num ato de fé, toca em Jesus. A multidão apertava Jesus. Olha que cena linda. A multidão apertava Jesus. E ela toca em Jesus, Jesus para e diz: para um momento, quem me tocou? Quem me tocou? Como é linda essa história. Alguém dos discípulos diz: Senhor, que pergunta mais estranha. Jesus, que pergunta inconsequente. A multidão te aperta, te oprime e tu perguntas quem me tocou. Jesus olha para um lado e para o outro, mas diz àquele: olha, alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu virtude, saiu poder. E aquela mulher, não podendo mais se ocultar, ela ergue a mão e diz: ei Jesus, eu estava enferma por tantos anos e eu fui curada. Olha como a região que vivia na sombra da morte, que jazia em trevas, morto, sonolento, acabado, agora esta região começa a resplandecer a luz de Cristo. Olha como a presença de Cristo pode transformar, curar, libertar, acalmar as tempestades das nossas vidas, da minha e da sua vida. Mas esta história não para por aí. Aquele homem Jairo que disse: Jesus, vão na minha casa, e que parece que Jesus, no primeiro momento, não lhe dá a devida atenção. Jesus vai até a casa daquele homem e aquela menina, filha dele, já estava morta. E quando Jesus chega até a casa daquele homem e a menina está morta, ele entra no quarto e ele diz: menina, levanta. Mas antes que ele dissesse que ela não estava morta ou
As pessoas que ali estavam já chorando a menina morta, riram, escarneceram e zombaram de Jesus porque ele disse: ela não está morta. É que Deus vê diferente de mim, de você. Eu vejo a morte, você pode ver a morte. E onde há morte, Jesus vê a vida. Jesus via a vida em detrimento da morte que ali estava presente. E Jesus então entra no quarto daquela menina, com o pai e com a mãe, e diz: menina, levanta. E ela se colocou de pé e a vida voltou. Jesus acalma a tempestade. Jesus liberta os oprimidos. Jesus cura os enfermos. E Jesus ressuscita mortos. Ressuscita mortos? Sim. A palavra do Senhor nos diz, Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 9, Paulo diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Eu acho interessante pensar no Natal, porque a Bíblia diz que Jesus nasceu de forma simples e humilde, viveu como homem, mas a Bíblia disse que ele morreu como homem. Mas até que isso acontecesse, a Bíblia diz que ele foi preso, ele foi crucificado, ele foi morto e ele foi sepultado. Preso, crucificado, morto e sepultado. Mas há alguma coisa interessante à luz deste texto, que muitos homens poderiam morrer e morreram. Eu posso morrer por você, outras pessoas podem, uma outra pessoa pode morrer por você. E a gente já ouviu muito de muitos homens que morreram e se tornaram deuses e cultuados por muitos, e milhões até, milhares até. Mas há uma palavra neste versículo que muda toda a história. É o fato de que a Bíblia diz que Jesus ressuscitou. Escute, o Natal só tem significado para mim e para você e para toda a raça humana. O Natal só tem sentido quando este que foi preso, crucificado, morto e sepultado, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. A morte só é vencida na ressurreição. A treva do pecado que traz a morte só tem significado quando acontece a ressurreição. Seja Natal na sua vida. Seja Natal. O Natal é a revelação de Cristo. Natal é o Emanuel, é o Deus conosco. Mas este que nasceu, ele precisou morrer, ser sepultado, mas ele ressuscitou. A morte foi vencida. Quando a morte é vencida na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, aí nós podemos dizer: é Natal, porque ele ressuscitou. Seja feliz, seja abençoado e um Feliz Natal para você.
ti. Eu quero amar somente a ti. Me salvou, sempre o fará. Nossa rodovia que nunca falhará. Jamais verei amor assim. E o meu desejo é agradar somente a ti. Me salvou, sempre o fará. Nossa rodovia que nunca falhará. Jamais verei amor assim. E o meu desejo é agradar somente a ti. Eu quero amar 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 somente a ti.